sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala Jonas Sushensky para o nosso tradicional informe semanal para índices internacionais, válido para esta semana de 28 de outubro a 1º de novembro de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21TC Brasil no Twitter, e no Facebook estamos como Investidor Exitoso. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos uma semana bastante movimentada. Vamos começar aqui com as principais notícias, as notícias de alto impacto. A segunda-feira, 12 hora de Brasília, meio-dia, vendas presentes de casa, a principal notícia na seção americana. Já na terça-feira temos aqui uma sessão europeia bastante tranquila, apenas clima do consumo na Alemanha às 5 da manhã, e na sessão americana sim, algumas notícias de alto impacto, como às 10h30, índice de preço ao produtor, PPI mensal. Também temos aqui vendas no varejo sem veículos também para os Estados Unidos, e ao meio-dia relatório sobre a confiança do consumidor. Ao meio-dia as principais notícias para terça-feira. Na quarta-feira temos aqui às 6 da manhã PIB da Espanha anual, notícia de alto impacto. Aí temos várias notícias de mediano impacto na seção europeia. Na seção americana às 10h15 mudanças de emprego no agrícola, IPC subjacente mensal para os Estados Unidos. Temos aqui já às 16 horas declaração da FONC. Na Nova Zelândia às 18 horas decisão das taxas de juros. Seriam essas principais notícias para esta quarta-feira. Na quinta-feira temos aqui tentativa, não temos horário definido, decisão das taxas de juros para o Japão. Coletiva de imprensa do Banco Central japonês, não tem horário definido também. Seguindo aqui já na sessão às 8 da manhã, IPC anual para a Eurozona, IPC subjacente anual também, taxa de desemprego todas para a Eurozona. Às 10h30, Canadá, PIB mensal e também pedidos de auxílio-desemprego, o famoso seguro-desemprego às 10h30, principais notícias na sessão americana. Já na asiática temos aqui índice manufatureiro da China e também PMI de manufatura do HSBC às 23h45, as principais notícias para esta quinta. Na sexta-feira temos aqui ao meio-dia apenas índice industrial, seria a principal notícia para finalizar a semana. Vamos começar então aqui pelo Standard & Poor's. Os índices americanos que seguem totalmente bullish, totalmente comprador. Não vejo nenhuma possibilidade de vendas aqui. Vemos que o Standard & Poor's faz a ruptura aqui da região dos 1.734 pontos, vai rumo aí aos 1.800 pontos. Veremos se terá forças aí para visitar os 1.800 pontos, totalmente bullish. Standard & Poor's no diário fazendo acumulação aqui, P-Formation. Eu esperaria um throwback, um padrão mínimo maior, um padrão de continuação acima aqui dessas máximas, acima dessa máxima, acima dos 1.755,40, buscaria um mínimo maior, um pivôzinho de alta no intraday, ou seja, para buscar um day trade, buscaria um throwback acima dos 1.755,40, buscaria um pivôzinho de alta em 4 horas e 1 hora, inclusive em 15 minutos, para pensar em alguma compra nesse Standard & Poor's. O problema é que não temos referência, porque são níveis históricos. Melhoraria para fazer aí uma operaçãozinha, inclusive em 4 horas, agora é um possível mínimo maior, possível pivôzinho de alta, higher low, possível mínimo maior no 4 horas. Quando rompesse aqui poderíamos pensar em alguma operação compradora nesses níveis, obviamente pensando, esperando que faça a ruptura ou que faça o fechamento desta tabela primeiramente no 4 horas, poderia ser. Para o day tradezinho aí em 15 minutos. Seguimos com o Nasdaq. O Nasdaq sim, vejam que no semanal também fez a ruptura dos 3.350, tem espaço até os 3.450 no semanal. No diário vemos que aqui fechou a semana com o doji, vela de indecisão, porém poderia apresentar uma P-Formation. Veremos se irá rumo aí os 3.400 pontos este Nasdaq no 4 horas. Vemos que não está tão claro, deixando aí velas de indefinição, velas de indecisão bastante esticado sobre comprar, de fato bastante arriscado entrar comprando nesse Nasdaq. Já o Dow Jones, porém não vejo nada para vendas também. Já o Dow Jones, esse sim me chama mais atenção. Vemos que no semanal tem espaço até os 15.588, primeira resistência se romper aí os 15.750, a próxima parada. No diário tem um pouquinho mais de espaço até esses níveis aqui dos 15.883 pontos, poderia ser o seguinte objetivo para o Dow Jones: se romper 15.754 em 4 horas, temos aqui um possível
possível padrão de continuação altista, você poderia pensar em alguma coisa nesse sentido para buscar aqui 1 a 1, porém seria para 1 a 1 apenas, a relação risco-benefício não é tão interessante, pouca fluidez, seria para 1 a 1. Em caso de que rompesse, aí sim poderíamos buscar inclusive um 3-4 a 1 no topo anterior, porém muito cuidado com essa resistência nos 15.559 no 4 horas, bastante esticado, não está tão sobrevendido, tão sobrecomprado, porém já está bastante esticado. Na Europa, o DAX 30 segue totalmente bullish, está aí tentando fazer a ruptura dos 9.000 pontos, não temos referência também, no intraday está totalmente esticado, eu esperaria um pivôzinho no diário para pensar em alguma compra nesse DAX. Já em Paris, K40 vemos que no diário falhando aqui o pivôzinho de baixa, respeitando o suporte, poderia voltar a testar os 4.300 pontos, é o que poderia apresentar. Segue nessa zona de lateralidade no 4 horas, tocando suporte, possível P-Formation, poderia vir até os 4.290, próxima resistência para este K40. Seguimos com o Eurostock 50. O Eurostock 50 vemos que rompeu os 3.000 pontos, tem um pouco mais de espaço, fechou a semana com doji, tem espaço até os 3.080. Veremos se no diário realmente executará essa possível formação em P grande, consolidação altista, poderia ser um movimento até os 4.080, porém eu buscaria uma compra acima dos 3.044, com o padrão de continuação altista, obviamente. Já em Londres, o FTSE vemos que rompeu com tudo, tem espaço até os 6.770, de romper 6.860 seria o seguinte objetivo para este FTSE no semanal. No diário, vemos que tem um pouco mais de espaço, 777, de romper teria toda essa zona de fluidez, porém está muito esticado já, tendência madura no diário, bastante esticado, bastante sobrecomprado. Eu esperaria um padrão no semanal, talvez um pivô no diário para pensar em alguma compra. Já o índice japonês, o índice Nikkei, executando a formação em V, que havíamos comentado no nosso informe, abre com um pequeno gap, respeitando aqui a LTA no semanal. Em caso de que rompa a LTA no semanal, poderemos esperar um movimento até os 13.190. Vamos ver aí se romperá. Vamos ver aí abaixo dos 14.059, 13.877 poderia ser o seguinte suporte possível, em caso de que realmente apresente uma caída. Eu esperaria um pivôzinho de baixa, um lower high, um pivôzinho de baixa no diário para pensar em alguma venda neste índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informe diário, informe semanal para índices internacionais. Sou o Douglas Chuchinski, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.